Paz Deus, irmãos. Bom, esse vídeo que a gente está fazendo é para fazer uma análise, tá? De uma crença, uma coisa professada pela Congregação Cristã no Brasil, principalmente no batismo, praticamente quase todos os batismos. Vou mostrar aqui para vocês um dos maiores enganos e um dos maiores erros de interpretação bíblica da Congregação Cristã no Brasil. E o que deixa isso sério e um agravante é porque são pessoas que estão na frente do povo que não sabem interpretar as Escrituras. E por isso acontece tanta coisa errada dentro da Congregação Cristã no Brasil. Por quê? Porque falta o conhecimento. A Bíblia é a luz que vai ensinar eles a direcionar o povo, a apacentar o povo. Então, quando falta discernimento das Escrituras, falta luz. Faltando luz, há sofrimento, né? Aí então acontece e entra muito sofrimento, tá? O assunto que nós vamos tratar agora, que eu vou mostrar aqui, ele está falando da vida, né? Da vida espiritual e do batismo. O engano que ele comete aqui é porque ele diz que quando você crê, você morre, tá? E aí então você desce nas águas e você sobe vivo. Esse é um dos maiores erros. É por isso que a Congregação Cristã no Brasil interpreta mal isso e ela acaba criando uma crença de que você é limpo ou é convertido ou você tem vida após o batismo. E por isso o batismo acaba se tornando uma cerimônia ou um rito salvífico, que é o maior engano, que vai de encontro ou de choque com o que diz as Escrituras que não, né? Nós somos salvos apenas pela fé. Né? A fé e a graça em Jesus Cristo. Então eu vou explicar, eu vou mostrar ele falando e vou explicar para vocês que não, nós já estamos mortos, nós não morremos quando cremos, nós já estamos mortos, nós vivemos, apenas isso. E aí eu vou explicar as passagens bíblicas que falam sobre este assunto, tá? Vou soltar aqui para o Marçola falar para vocês ouvirem, tá? E aí a gente vai abordar essa questão, tá bom? Fala aqui, e nós, quando cremos, nós morremos e fomos ressuscitados para ser nova criatura na presença de Deus. Você viu o problema grave, irmão? Ele fala que quando nós cremos, nós morremos. Como se a gente fosse vivo na presença de Deus. Segundo essa tese, se você for parar para estudar essa tese dele, ela fica sem lógica. Porque se você está vivo, então por que você vai morrer? Porque Cristo veio para nos fazer viver na presença de Deus, para nos trazer a vida na presença de Deus, para fazer com que a gente se ressuscitasse dos mortos, porque a Bíblia fala que quando Adão e Eva pecam, ele destitui o homem, o ser humano da glória de Deus. Destituídos estamos da glória de Deus, separados e mortos, tá? Então eu vou apontar algumas passagens bíblicas aqui para vocês entenderem isso que eu estou falando e entender este equívoco sério de interpretação das Escrituras do ancião presidente da Congregação Cristã no Brasil. Segue aqui na tela para vocês acompanharem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Então essa passagem bíblica está falando que nós morremos quando Adão peca. Quando Adão peca, todos nós morremos, como as Escrituras aí estão falando, já estamos mortos. Tá? Então quando o nosso pai Adão e a nossa mãe Eva, eles pecaram, eles lançaram essa maldição da morte para com Deus. Né? Nós estamos mortos para Deus, todos mortos para Deus, né? Segue a outra passagem bíblica para vocês acompanharem. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Então aí ele está falando que Jesus Cristo, quando ele vem, quando nós cremos, ele nos vivifica, porque já estamos mortos em ofensas e pecados. Tá? E para concluir essa outra passagem no Evangelho de João, ele está falando que o Senhor Jesus, que eu vou colocar aqui na tela para vocês verem, tá? Ele não vem nos condenar,
Por que ele está falando isso? Ele está falando aí que nós já estamos condenados. O que significa isso? A condenação é justamente porque já estamos mortos na presença de Deus. Então a ideia do Marsolla, e isso ele gera o efeito cascata, esse efeito já aconteceu, porque a gente já ouve em qualquer lugar isso daí, e isso gera a falsa ideia de que o batismo na congregação, ele faz então ele faz o milagre, né, da conversão ou da limpeza espiritual, ou como se você saísse de lá, né, uma nova criatura, como ele diz. E não é, irmão. Esses efeitos acontecem na conversão e nem sempre isso acontece na água do batismo, antes do batismo ou depois do batismo. Não há um momento definido para isso, tá? Eu já fiz um vídeo sobre isso, tá? Explicando qual é o momento em que nós recebemos o Espírito Santo de Deus. E eu mostrei 2 pontos de extremos, tá? Onde deixa claro que não existe um momento adequado. É nesse momento onde a pessoa é vivificada, quando ela recebe a vida no Espírito Santo. Tá? Então agora eu vou explicar para vocês qual é a outra passagem bíblica, tá? Que ensina em que momento nós estamos mortos. Paulo fala nessas passagens que eu acabei de mostrar para vocês, nós espiritualmente já estamos mortos. Nós já estamos mortos porque Adão e Eva lançam a morte sobre nós, tá? Mas quando Paulo fala sobre estar crucificado e morto para Cristo, ele está falando das vontades da carne. Ele está falando das suas vontades da carne, tá? Que eu não faço mais as vontades da carne, por isso eu morro todos os dias, ou eu morro dia após dia, para que Cristo viva em mim. Então, eu acho que essa confusão que eles fazem de não entender essas duas alusões, a vida espiritual com a vida comum, a vida de desejos e de vontade, que quando você renuncia, você morre, né? Que nem fala morro todos os dias para Cristo. Então eles fazem essa confusão e cria-se então sem querer essa doutrina, esse dogma da igreja, que é um dogma totalmente errado e equivocado, tá? Então eu vou pôr aqui na tela a primeira passagem de Paulo para a gente poder explicar isso aí. Sabendo isso, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Então ele está dizendo que o velho homem está crucificado. O que ele quer dizer com isso? Quando eu não faço mais as minhas próprias vontades, mas eu faço aquilo o que eu entendo que é agradável a Deus, eu estou me crucificando. Eu estou deixando de fazer o que eu quero. E isso é um sacrifício que eu faço para o amor em Cristo, para o bem e o bem proveito na obra de Deus. Então a gente tem que entender, separar essas coisas, irmãos, porque não é só um erro simples de entendimento, não é só um erro de interpretação bíblica, isso gera dogmas. Isso cria novas crenças. E essas novas crenças, por estarem equivocadas, machucam pessoas, tá? Ferem as pessoas, porque elas passam a acreditar que aquilo dali é necessário para que ela seja salva. Ela precisa saber, ela precisa descer naquelas águas para ela se sentir salva. Então ela passa a confiar mais no batismo do que na busca pela conversão ou pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Isso é um erro grave, irmão. Parece que não, mas aos poucos a congregação vai se desviando de Jesus Cristo por causa dessas falhas, esses erros de interpretação bíblica, tá? O último verso, última passagem aqui para vocês verem. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Então essa passagem bíblica está corroborando com a outra anterior, tá? Que ele até completa dizendo, olha, não reine mais no vosso corpo a essas vontades, essa vontade carnal, essa vontade humana, né? Ou seja, né, que você esteja morto todos os dias, que o velho homem esteja morto. O velho homem significa as velhas práticas, os velhos costumes, os velhos comportamentos de qual Deus não é louvado. Tá? Então, meus irmãos, fica aqui esse parecer para vocês compreenderem, para vocês entenderem, tá? É uma breve análise, tá? Mas é uma análise
que causa dor, machuca, falsas interpretações. E nisso eu reforço a necessidade de vocês lerem as Escrituras para não continuar, criando novas crenças. E isso significa apostatar da fé. Ninguém fala, eu vou começar a apostatar da fé. Não, isso vai acontecendo naturalmente ao longo do tempo, quando vocês vão interpretando errado a Bíblia e vão se desviando de Jesus Cristo. Esse é um exemplo que eu estou acabando de mostrar aqui para vocês, tá? Isso aqui é um exemplo. O que está acontecendo aqui? Uma falsa crença, uma falsa interpretação bíblica, e as pessoas começam a depositar mais a confiança na salvação, no ato do batismo, do que no próprio Senhor Jesus Cristo, tá? Pessoal, volta para o Evangelho. Volte para Jesus Cristo, tá? Ele é o único caminho, a verdade e a vida. Deus que abençoe a todos.